Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar de Brasil 3, Chile 0, um jogo válido pela penúltima rodada das eliminatórias para a Copa. Torcedor brasileiro! Ontem no Maracanã tivemos o Brasil enfrentando a pior seleção das eliminatórias, o Chile, e vencendo por 3-0. O placar mostra que foi um jogo tranquilo, mas o Brasil teve algumas dificuldades durante a partida. Vamos começar do início, que é a escalação enviada a campo pelo técnico Carlo Ancelotti, que ele foi de Alisson no gol, Wesley na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães como dupla de zaga, a surpresa do Douglas Santos na lateral esquerda, dois volantes, sendo eles Bruno Guimarães e Casemiro, que é a dupla base desse esquema do Carlo Ancelotti, o meia, que era o camisa 10, o Rafinha, na direita o Estevão, na esquerda o Martinelli e centralizado o João Pedro. Uma escalação que, sinceramente, eu achei interessante. Acho eu que o Douglas Santos deveria ter começado no banco e ter ido de Caio Henrique, mas aí é uma escolha entendível no Carlo Ancelotti. E por que ela é entendível? Porque o Caio Henrique é um lateral que é bastante ofensivo, um lateral que gosta de jogar ofensivamente. Não que ele seja mal defensivamente, tá? Mas ele prefere, né? Na verdade, ele é um lateral mais ofensivo do que defensivo. Então, por conta de já ter o Wesley na lateral direita, que era um lateral bem ofensivo, tá? Ele escolheu o Douglas Santos, porque o Douglas Santos basicamente formava uma linha de 3 nessa saída de bola em alguns momentos da partida para liberar o Wesley para subir para o ataque. Mas a realidade é que deu muito certo, porque o Douglas Santos fez um jogo muito correto, fez um jogo bom, tanto defensivamente, nessa mudança de às vezes sair como um terceiro zagueiro para o lado esquerdo, tanto ofensivamente participando do primeiro gol. Mas a realidade é que o primeiro tempo do Brasil não foi um primeiro tempo tão bom, tá? Foi um primeiro tempo onde o Brasil demorou para entender a ideia do Chile e acabou tropeçando em vários momentos nas próprias pernas. O Chile basicamente foi para o Maracanã ontem para não tomar uma goleada, para evitar um vexame. Essa foi a grande realidade. O Chile, desde o início da partida, marcando em bloco baixo, lá atrás, só esperando o Brasil. E o Brasil, nesse momento, muito afobado, errando demais no último terço e facilitando a vida do Chile na marcação. No momento que o Brasil entendeu que eles precisavam ter mais calma, precisava trabalhar a bola, tocar, o Brasil encontra o seu gol, um gol que começa pelo lado esquerdo, coloca um passe na profundidade do Douglas Santos, o Rafinha finaliza para a direção do gol, tem um bate-rebate, uma sobração no meio da área, uma loucura, a bola ia entrando e o Estevão, né, faz o gol ali meio que de uma meia bicicleta, primeiro gol do Estevão, com a camisa da seleção brasileira, Estevão que fez um baita primeiro tempo. Tá, mas como eu disse, o Brasil acabou errando muito no último terço e facilitou bastante a defesa do Chile. A realidade é que o Brasil só não fez mais gols no primeiro tempo por conta da afobação, por conta desses erros e desses tropeços em si próprio, né? E aí, voltando para o segundo tempo, eu imaginava que, vendo a postura do Chile do primeiro tempo, o Carlo Ancelotti mudaria a equipe, mas não foi o que aconteceu, né? Eu esperava que ele poderia vir mais ofensivo, tirando um Casemiro, colocando talvez um Paquetá, logo para ir muito para cima do Chile. Não foi o que aconteceu e o começo do segundo tempo foi muito travado, né? Basicamente, que era uma repetição do primeiro tempo. O Brasil com a posse, o Brasil tentando e tropeçando em si próprio. E o Chile com algumas escapadas, mas nenhuma com perigo, né? E aí o Carlo Ancelotti percebe e já muda aos 20 minutos do segundo tempo. Já não, né? Porque demorou, de certa forma, para mexer. E aí vem a mudança basicamente crucial para o 3-0, que é a saída do Estevão para a entrada do Luiz Henrique e também a saída do Casemiro para a entrada do Andrei, tá? Eu, sinceramente, não acho que o Ancelotti deveria ter tirado o Estevão. Apesar do Estevão ter baixado um pouco o nível da apresentação dele do primeiro tempo e tudo mais, o Estevão estava muito melhor que o Martinelli. O jogo do Martinelli ontem não foi bom, inclusive início de temporada do Martinelli não é nada bom com a camisa do Arsenal, e esse primeiro jogo dele na seleção também não foi legal. Então eu não tiraria o Estevão, porque o Estevão estava melhor que o Martinelli. Mas o Ancelotti não quis mudar
a base dele, basicamente que trocou um ponta direita por um ponta direita, e foi isso, né? Não quis mudar a base. E a saída do Casemiro para a entrada do Andrei, basicamente que abre mais espaço, né? O Brasil perde esse primeiro volante, marcador, e ganha um cara que pisa muito mais que o Casemiro na área, um cara com outra característica, né? O Casemiro é mais aquele volantão cão de guarda. O Andrei é um volante, mas ele é mais para um segundo volante do que para um primeiro. E aí tendo Bruno Guimarães e Andrei, são dois caras que costumam ser segundos volantes, pisar muito na área, ter uma chegada mais aflorada, vamos dizer assim, na região da área. Não que o Casemiro não tenha pisado na área, porque teve vários momentos do primeiro tempo que o próprio Casemiro tentou chutar da entrada da área e tudo mais, né? Por conta do bloco baixo do Chile. Mas aí muda um pouco. E rapidamente, né, o Brasil começa a melhorar no jogo, começa a engrenar, começa a achar alguns espaços, né? E aí vem as outras duas mudanças, que foi a entrada do Caio Jorge no lugar do João Pedro. Sinceramente, o João Pedro não fez um bom jogo, não gostei tanto da partida do João Pedro, e o Lucas Paquetá na entrada, né, no lugar do Gabriel Martinelli. Uma mudança que também achei muito interessante, até porque o Martinelli não fazia um bom jogo, como eu disse. Sinceramente, o Caio Jorge nem tocou na bola. Sendo bem sincero aqui, eu não vi o Caio Jorge tocar na bola. Mas com a entrada do Paquetá, o Brasil começou a ter mais a posse de bola e assim, toques rápidos, qualidade. E o segundo gol sai no lance onde o Brasil sai tocando, a bola chega no Luiz Henrique. O Luiz Henrique faz uma baita de uma jogada. Eu não sei se ele cruzou, eu não sei se ele chutou, mas a realidade é que virou um baita passe pro gol do Paquetá de cabeça, o gol para assim emocionar, obviamente, o Lucas Paquetá, que é um cara que sempre na seleção entregou, né? O Paquetá é um cara que desde a época do Tite era basicamente assim o cara que mais entregava além do Neymar. Assim, na seleção, o Paquetá sempre entregou gols e boas performances. E ontem não foi diferente, ele entrou muito bem no jogo. Até então que ele fez o segundo gol e no terceiro gol, né, o Brasil novamente sai muito bem, tem um passe na direção da área, o Paquetá dá um corta-luz sensacional, o Bruno Guimarães rola para o Luiz Henrique, o Luiz Henrique dá uma levantadinha na bola, porque o jogador do Chile estava dando um carrinho, chapela esse cara, fazia um golaço de cavadinha, né? Iria, na verdade, fazer um golaço de cavadinha, mas a bola pegou no travessão e o Bruno Guimarães completou 3-0. Basicamente que rapidamente o Brasil fez 2 gols, com o Luiz Henrique sendo o ponto principal para esses 2 gols. O Luiz Henrique incendiou o jogo. Porque, como eu disse, o Estevão tinha já caído do rendimento do primeiro tempo. Com a entrada do Luiz Henrique, o Luiz Henrique entrou, assim, botando fogo no jogo, indo para cima no 1 contra 1. Obviamente, sendo aquele Luiz Henrique que a gente viu aqui em 2024 no Botafogo. Sendo aquele Luiz Henrique que muitas vezes salvou o trabalho do Dorival na seleção brasileira. Inclusive, assim, eu não lembro de um jogo horroroso do Luiz Henrique. Na verdade, eu não lembro de um jogo ruim do Luiz Henrique na seleção. Desde a primeira convocação dele, ele é um cara que rende demais na seleção brasileira. É bizarro o quão bem ele joga na seleção. Não só na seleção, né? A gente viu ele no Botafogo. Não sei como é que ele tá no Zenit, sendo bem sincero aqui, não acompanho o futebol russo para dizer como que ele tá lá no futebol russo, mas, né, a apresentação dele ontem foi uma apresentação de gala, foi uma apresentação que praticamente o coloca na Copa do Mundo. Ele jogou muita bola ontem. Então, assim, é bizarro o quão absurdo foi a atuação do Luiz Henrique ontem. O cara entrou e mudou completamente o jogo, botou fogo na partida, né? E esse segundo gol do Brasil começa forçando a saída errada do Chile. Uma pressão com o Paquetá e o Luiz Henrique que entraram e mudaram completamente a rotação do jogo. O Brasil voltou para o segundo tempo meio devagar, né? Meio parado, basicamente facilitando, como fez no primeiro tempo, novamente facilitando a marcação do Chile em vários momentos. E aí quando entra esses caras com gás renovado e querendo mostrar serviço, que é o Paquetá voltando e o Luiz Henrique voltando, são caras que ficaram distantes das últimas convocações, o Paquetá ainda mais com o Luiz Henrique, por conta de tudo que ele passou lá, envolvendo as apostas esportivas na Inglaterra, todas as acusações que ele foi absolvido, inclusive, que entraram para mostrar serviço. E aí, meu amigo, entraram com sangue nos olhos e o Brasil, assim,
mostrou em poucos minutos que se jogasse dessa forma o jogo todo, passaria o carro no Chile. Que o Chile poderia colocar 15 caras dentro da área e não mudar nada, sabe? Então, assim, claramente o Chile é um time abaixo, claramente não é pra gente falar, nossa, o Brasil é favorito para a Copa. Não, longe disso, mas é um Brasil organizado. Diferente do Brasil durante todo o ciclo, tanto com o Dorival, com o Diniz, com o Ramon Menezes, com esses técnicos, o Brasil já tem uma organização. O Brasil já mostra certa qualidade, já mostra o posicionamento correto, já mostra uma melhora. Inclusive, o Brasil do Dorival era uma peneira. O Brasil tomava gol praticamente todo o jogo e ainda não tomou gol com o Carlo Ancelotti. Veremos o próximo jogo. O nosso próximo jogo é contra a Bolívia, lá em El Alto, né? 4.200 metros de altitude, assim, outro esporte, né? Vamos ser sinceros aqui, é você jogar outro esporte. 4.200 metros é coisa de maluco, né? Completamente. Então, assim, será um jogo muito difícil e provavelmente o Brasil vai ter muitas dificuldades. E se ganhar, vai ser assim na Bacia das Almas, como sempre é, né? Em La Paz, que é 3.800, se não me engano, já era uma dificuldade tremenda. Agora que os caras estão jogando a 4.200, amigo, é muito difícil jogar contra a Bolívia lá. E a Bolívia vai estar brigando por classificação, né? A Bolívia, nesse momento, está em 8º colocado, com 17 pontos, brigando pela vaga da repescagem. Até porque os 6 primeiros já foram definidos. Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai já estão na próxima Copa do Mundo. A 7ª vaga é a vaga de repescagem, que é aquela equipe que vai enfrentar um time da Oceania nessa repescagem para ver quem vai para a Copa, né? E aí está entre Venezuela e Bolívia. A Venezuela está em 7ª nesse momento com 18 pontos. A Venezuela enfrenta a Colômbia dentro de casa e a Bolívia enfrenta o Brasil dentro de casa. Então vai estar valendo a vida da Bolívia, vai estar valendo a classificação para essa repescagem para a equipe boliviana. Então vai estar valendo muita coisa. Para o Brasil, sinceramente, não vai estar valendo nada. Então eu imagino, né, que o Brasil vai estar um pouco mais tranquilo para esse jogo. Sem pressão nenhuma, claro que a gente vai querer ganhar, sempre é bom querer vencer, mas é um jogo muito difícil e que a gente tem que entender as dificuldades e as diferenças que é jogar um jogo a 4.200 metros de altitude. Não é querendo passar pano caso venha uma derrota, porque mesmo com toda essa altitude, o time dos caras é muito abaixo do nosso, a gente tem condições de ganhar? Claro, mas a gente tem que entender que caso o Brasil desempenhe mal, caso o resultado não seja talvez o esperado, a gente já tem que estar preparado, porque, meu amigo, são 4.200 metros de altitude, e eu friso bastante isso aqui, porque, cara, assim, é surreal. Se em La Paz, com 3.800, já era, assim, coisa de maluco, imagina agora nesse novo El Alto, né, que é chamado o estádio que a Bolívia tem mandado os seus jogos, né. Então, é isso, senhoras e senhores. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês discordam. Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Também deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal que fortalece demais o meu trabalho. E não se esqueça de seguir o 12º Jogador tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo nesse momento aqui embaixo. Até uma próxima. Valeu, fui e tchau!